Começamos 2020 e a gente já abre o programa de hoje com um alerta em São Paulo. É que o aeroporto de Guarulhos, que é o maior da América Latina, tem terminais que funcionam normalmente, só que com um detalhe: eles não têm um laudo do Corpo de Bombeiros que atesta que esses locais têm capacidade para combater incêndios. Dá para acreditar? O Aeroporto Internacional de Guarulhos é o maior da América Latina. Por aqui circulam 120 mil passageiros e 830 pousos e decolagens são realizados por dia. Mas, apesar de todo o movimento, apenas um terminal e um edifício garagem têm o AVCB, o documento do Corpo de Bombeiros que certifica se o local tem segurança para combater incêndios. O auto de vistoria atesta que a empresa fez um projeto e tem, por exemplo, hidrantes, rotas de fuga e extintores. Um jornal de grande circulação aqui na cidade nos trouxe a questão da falta dos autos de vistoria do Corpo de Bombeiros em todo o sítio aeroportuário. Na verdade, naquele momento que chegou ao nosso conhecimento, somente um dos prédios que compõem esse complexo possuía o auto de vistoria, que era o edifício garagem. Todos os outros prédios, ou seja, Terminal 3, Terminal 2, Terminal 1, Terminal de Cargas, nenhum possuía o auto de vistoria. Desde 2014, o Ministério Público Federal também acompanha o problema. Por isso, o procurador Guilherme Rocha reuniu vereadores, Corpo de Bombeiros e a concessionária do aeroporto para discutir sobre a questão da segurança. As irregularidades mais impactantes, provavelmente até que nós verificamos aí na reunião, seria a obstrução de uma escada de segurança e a falta da pressurização dessa escada, que é um sistema de segurança para facilitar a rota de fuga, e também os detetores de fumaça. No entanto, de acordo com o que o GRU Airports nos passou, todos esses problemas já foram sanados, né? No entanto, eles não conseguem ainda pedir a vistoria porque o projeto deles ainda está em análise. Então, assim, eles fizeram, normalmente, as empresas ou as edificações, elas costumam fazer primeiro o projeto, primeiro a prova e depois pede a vistoria. De acordo com os bombeiros, a população não corre riscos. Os projetos estão em análise e devem ser aprovados até janeiro. Uma nova visita técnica deve ser realizada nesse período. A concessionária do aeroporto diz que vem realizando obras para obter todas as licenças e se comprometeu num prazo de 10 dias a apresentar para o Ministério Público e para o Corpo de Bombeiros um cronograma para regularizar toda a situação. Em nota, a concessionária disse também que existem cerca de 200 brigadistas nos terminais pronto para atuar em caso de emergência. Mesmo assim, para o MPF, é importante ter medidas mitigatórias que diminuam os riscos dos passageiros, enquanto o auto de vistoria definitivo não for liberado. Esse risco que a população teve de entrar no terminal, pagando as tarifas que pagam, sem a segurança necessária, obviamente que foi um dano à coletividade. E esse dano a sua reparação será buscada também uma composição com a GRU para uma reparação. E ainda nesta edição, vamos falar sobre desenvolvimento sustentável. Empresas e produtores rurais devem se preocupar em produzir sem ter nenhuma ligação com crimes ambientais. E você já ouviu falar em acordos de não persecução penal? No programa de hoje, você vai entender direitinho o que quer dizer esse termo diferente. E olha só o que a gente preparou já para o próximo bloco. Daqui a pouco, uma conversa com o Procurador-Geral da República, Dr. Augusto Aras, para a gente saber o que esperar da atuação do Ministério Público em 2020, né, doutor Augusto? Isso. Daqui a pouco estaremos de volta.
Bom, a gente já vai começar esse bloco falando sobre o que esperar da atuação do Ministério Público em 2020. E para isso, claro, eu vou conversar com o Procurador-Geral da República, doutor Augusto Aras. Doutor Augusto, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite e por estar aqui com a gente nesse primeiro programa inédito do ano. Inicialmente, eu cumprimento a todos os brasileiros, brasileiras, aos colegas do Ministério Público e a todos que nos assistem. Que 2020 seja um ano de prosperidade, um ano em que as nossas grandes expectativas possam se realizar e que a paz e a harmonia reine entre todos. Bom, faz um pouco mais de 3 meses que o senhor está à frente do Ministério Público. Eu queria saber se é possível já fazer uma avaliação desse período. Que avaliação que o senhor faz? Nós estabelecemos como meta alcançar a segurança pública, induzindo políticas públicas que mitiguem a violência e que promovam o enfrentamento à macrocriminalidade, que é aquela estruturada, organizada, posta em prática por organizações criminosas que têm assolado a todo o país. E dessa forma, o Conselho Nacional do Ministério Público, como uma instituição de cúpula do MP brasileiro, vem desenvolvendo junto ao Conselho Nacional de Justiça, junto ao Ministério da Justiça, estudos e mantendo um diálogo permanente para que possamos, em 2020, começar a dar concreção à Estratégia Nacional de Segurança Pública. Enfim, a todos e a todas que nos assistem, 2020 é o ano em que nós começaremos a realizar as nossas balizas principais. O desenvolvimento econômico com o destravamento da economia e o desenvolvimento também de políticas públicas voltadas para a segurança pública em todo o território nacional. Ok, ainda são quase 2 anos para terminar o seu biênio como Procurador-Geral. Eu queria saber de que forma que o senhor pretende atuar para tornar o Ministério Público cada vez mais moderno, tanto internamente como para a sociedade, como o senhor tem dito. Nós temos trabalhado também na constituição de um órgão capaz de otimizar recursos orçamentários e financeiros, compartilhar informações e experiências, promover o aprimoramento tecnológico para as investigações através de um novo órgão que está sendo estruturado por colegas, subprocuradores gerais da República, para reunir todas as forças-tarefas e, assim, com respeito ao promotor natural, ao procurador natural, promover todos os meios para que em cada estado ou em cada município, com o membro que tenha o vínculo institucional com a causa, com o tema, nós possamos fornecer recursos de pessoal e recursos materiais suficientes para atender à demanda do combate, não somente à macrocriminalidade e à micro, mas também desenvolver os melhores trabalhos no que toca ao desenvolvimento econômico e, mais que isso, tornar o Ministério Público brasileiro numa instância capaz de conciliar conflitos e não de promovê-los, como vem sendo a praxe nesses tantos anos de existência. Então, o Ministério Público também é uma instância de conciliação. E isso é muito bom para um país em que temos no Judiciário algo em torno de 110 milhões de ações em curso. Precisamos também destravar o sistema de justiça, destravar a via judicial que está literalmente engessada com tanta pletora. Ok, a gente agradece muito essa conversa que foi esclarecedora, né? E desejamos muito sucesso na sua gestão em 2020. Obrigado a todos, um feliz 2020, proveitoso e próspero para todos.
gente não abre mão de ter um animalzinho de estimação em casa. Um gatinho ou um cachorrinho. Mas tem pessoas que são apaixonadas por bichos um pouco diferentes, mais exóticos, como é o caso dessas cacatuas aqui, ó. E o Bernardo é um amante dessas aves. Bernardo, quando é que começou essa paixão? Por quê? Eu, com 1 ano de idade, meu primeiro presente assim, no aniversário marcante já foi um animal de estimação. Naquela época não tinha animal tão regularizado, era aquela coisa, né, antiga, né? Então eu ganhei meu primeiro animal de estimação, foi um papagaio, morreu, isso tem muitos anos. Então daí surgiu meu encanto sempre por animais de estimação, e silvestres e exóticos. E esses bichinhos já são bem famosos. Com quase 50 mil seguidores, ele faz sucesso nas redes sociais com postagens diárias dos seus amiguinhos de estimação. Mas essas aves são animais silvestres e para ter um bicho desses em casa é preciso ter autorização. Para ter um animal silvestre legalizado, você precisa primeiro fazer um cadastro no IBAMA e levar a documentação solicitada para receber a licença, que é específica para o animal que pretende criar. Depois, é só ir a um criadouro autorizado para adquirir o bichinho. E é importante lembrar que não adianta pegar o animal na natureza para depois tentar regularizar. Isso é crime e tem penalidades previstas em lei. De acordo com a WWF, o Brasil é um dos países do mundo que mais exporta animais silvestres ilegalmente. Um negócio que movimenta mais de $1 bilhão e comercializa cerca de 12 milhões de animais anualmente. E os internautas fazem alertas sobre o problema nas redes sociais. E o MPF também atua fortemente para combater o tráfico de animais. Em uma ação da Fiscalização Preventiva Integrada em Sergipe, foram resgatados 650 animais. Entre eles, alguns em risco de extinção, como papagaios, ararinha, tuim, jandaia e jabutis. Então, seja um amigo da natureza. Não compre animais silvestres ilegais e denuncie o tráfico de animais. Uma das polêmicas de 2019 foi a extinção de funções, cargos e gratificações nas universidades públicas. E na época, a UFG, em Goiânia, foi uma das afetadas. Só que nesse caso, a Justiça atendeu a um pedido do MPF e suspendeu os efeitos do decreto. Vamos ver. O corte de cargos, funções comissionadas e gratificações atingiu 114 servidores da UFG. Os cargos mais afetados foram os adicionais. É quando o servidor exerce uma função além daquela ao qual foi contratado e recebe a mais por isso. O salário dessas pessoas foi reduzido em média 30%. Por conta desses riscos, a gente recebe uma gratificação, que nesse caso era por volta de R$300, a FG4, que é mais de 10% do meu salário. Isso é um impacto muito sério, levando em consideração que o meu salário está, por regra congressual, congelado pelos próximos 20 anos. Então, é evidente que isso tem um impacto muito sério. Everton trabalha com gestão de pessoas na universidade. Para ele, os efeitos do decreto vão muito além. O dispositivo constitucional indica que um decreto somente pode extinguir cargos que estejam vagos. E na universidade, todos os cargos estão ocupados. É nesses casos que a gente teve o impacto, mais uma vez, da extinção dessas funções. A gente está falando objetivamente do quê? A gente está falando objetivamente de cargos de apoio à administração, tais como apoio às bibliotecas, apoio às licitações e contratos, apoio à gestão de pessoas. Para o Ministério Público Federal, a economia gerada com os cortes seria irrelevante diante dos problemas causados à universidade, servidores e alunos. O valor das funções nós apuramos que é muito baixo. A maioria dessas funções ela varia de R$80 a cerca de R$270. Então, o impacto financeiro para o poder público ele é ínfimo
E a importância dessas funções para o bom funcionamento das universidades federais em todo o país é muito importante. Para tentar minimizar os impactos aos estudantes, a universidade precisou adequar as atividades. O que já era insuficiente, já era pouco, nós aqui na Faculdade de Informação e Comunicação, nós já tínhamos demandas de funções gratificadas e agora não só não temos, como a universidade perdeu as que tinha. Mas o MPF agiu. Os efeitos do decreto foram suspensos e agora os servidores trabalham aliviados com a notícia. Torço para que dê certo, para que volte, que a gente possa continuar recebendo essa gratificação. E essa mesma situação aconteceu em Recife, Pernambuco. Quem conta essa história pra gente é o Afonso. A Justiça Federal suspendeu os efeitos de um decreto que pretendia extinguir cerca de 560 cargos de instituições públicas de ensino aqui de Pernambuco. De acordo com o pedido feito pelo Ministério Público Federal, o decreto violava um artigo da Constituição que estabelece que os cargos públicos ocupados só podem ser extintos por meio de lei. O MPF também entende que, ao sugerir esses cortes, o presidente Jair Bolsonaro ofende a autonomia das universidades e dos institutos federais, que têm preservadas por lei a administração e a gestão financeira. Agora a gente vai para um rápido intervalo, mas na volta vamos entender tudo sobre acordos de não persecução penal. Não sai daí! Você sabe o que são os acordos de não persecução penal? Eu sei que o termo é meio diferente, mas é super fácil de entender. Olha só. De acordo com os últimos dados do Conselho Nacional do Ministério Público, o Brasil tem uma taxa de superlotação carcerária de 166%. São mais de 700 mil presos, quando só teriam vagas para pouco mais de 430 mil pessoas. Uma das maneiras de mudar esse cenário é por meio das medidas alternativas, como os acordos de não persecução penal. O acordo de não persecução penal é uma espécie de transação penal firmada entre o Ministério Público e o autor da infração. A Resolução 181 de 2017 do Conselho Nacional do MPF passou a regulamentar essa modalidade como alternativa à ação penal. Segundo a resolução, alterada no ano passado, cumpridas as condições acordadas entre o Ministério Público e o infrator, a investigação criminal deverá ser arquivada, colaborando assim para desafogar o sistema judiciário brasileiro. O acordo é válido para crimes com pena inferior a 4 anos, desde que não tenha sido cometido com violência ou grave ameaça. De 11 de maio de 2018 até 19 de setembro do ano passado, o MPF propôs mais de 900 acordos penais em todo o país. Para falar sobre a importância de medidas alternativas como essa, procuradores do MPF participaram do primeiro seminário de Justiça Restaurativa da Justiça Federal em Uberaba. Dados do Conselho Nacional de Justiça apresentados durante o evento mostram que o crime em que mais se adota a não persecução penal é a fraude previdenciária. Revelou também que o Paraná é o estado que mais faz acordos e que o único estado que ainda não adotou a prática é Roraima. A pessoa que pode ser beneficiada, quer dizer que atenda aos requisitos subjetivos e objetivos, ela é levada a uma equipe multidisciplinar que trabalha com essa pessoa, colhe os elementos sociais, profissionais, enfim, e essa pessoa depois, se ela concordar, ela vai para a audiência final e ali é firmado o termo de acordo de não persecução penal, se ainda não houver processo, ou a suspensão condicional do processo, nos casos que cabível, quando já há processo, de modo que isso, ao longo do tempo, vai repercutindo, né, na rotina do nosso trabalho, de modo a deixar que o processo tradicional, o processo penal tradicional, ele cuide dos casos mais graves.
E como a gente sabe que existem muitas dúvidas sobre esse tema, convidamos a coordenadora da Câmara Criminal do MPF para responder algumas perguntas. Vamos ver. Eu quero saber o que acontece com essas pessoas que fazem o acordo com o MPF, mas não os cumprem. Na verdade, os acordos de não persecução penal implicam uma admissão de culpa e sempre com a presença do advogado e dependem da vontade do investigado. Então, dificilmente esse acordo não vai ser cumprido. Até agora, nós não temos notícia de descumprimento, mas se isso acontecer, vai ser oferecida a denúncia e aí haverá ação penal. Então, não há qualquer possibilidade de impunidade. Esses acordos não estimulam de alguma forma a impunidade? Não, pelo contrário, esses acordos eles fazem com que quando há necessidade do ressarcimento, o ressarcimento seja mais rápido, há penas também pecuniárias e restritivas de direito e incorporam uma responsabilidade do investigado no cumprimento de uma obrigação perante a sociedade. E ao admitir a culpa, ele também pode pensar sobre as razões pelas quais cometeu o delito. Então, não há nenhuma possibilidade de impunidade. Há sim uma racionalização de recursos e uma forma mais rápida da justiça penal negocial. Se a pessoa que fez esse acordo vier a cometer outro crime, outra infração, como é que fica essa situação? Como fica o acordo? E ela pode fazer outro acordo? Ele não vai ter de novo um acordo de não persecução penal. O acordo de não persecução penal, ele não gera antecedentes penais. Se ele deixar de cumprir, ele vai ser denunciado e, se condenado, vai ser antecedentes penais. Então, o acordo é a chance para aquele que cometeu apenas um delito de pequeno potencial ofensivo, que geraria somente uma pena restritiva de direito, é a chance do investigado poder colaborar com a sociedade, cumprindo o ressarcimento, indenizando a vítima e, eventualmente, fazendo uma prestação de serviço à comunidade. E agora, vamos falar sobre desenvolvimento sustentável. No Pará, o MPF quer garantir que empresas e produtores rurais façam a produção de grãos de forma limpa, ou seja, sem nenhum envolvimento com crimes ambientais. Desenvolvimento sustentável. Você já se perguntou alguma vez o que significa isso na prática? Esta é uma das preocupações dos produtores do setor da pecuária e de grãos no Pará. Fábio Maia ocupa o cargo de diretor em uma empresa no setor de grãos no município de Paragominas, região norte do país. A empresa segue à risca um protocolo que visa a produção e o manuseio de grãos de forma sustentável. São elaborados laudos, pareceres técnico e jurídico que dão uma transparência e dão uma indicação do que o produtor deve fazer para se adequar ao protocolo do verde do grão. Estas e outras regras fazem parte dos acordos firmados entre o Ministério Público Federal e os produtores desses setores econômicos. A novidade é que este é o primeiro ano em que armazéns e produtores de grãos passam por auditoria. O MPF, em conjunto com os produtores rurais, formulou o chamado Protocolo Verde de Grãos, para definir critérios e diretrizes com o objetivo de evitar que os grãos comercializados tenham sido extraídos por meio do trabalho escravo ou de áreas com desmatamento e queimadas. A principal preocupação é assegurar que a gente possa ter um mercado sustentável de grãos, que os varejistas possam colocar nas prateleiras produtos que não tenham nenhuma contribuição para infrações ambientais, para crimes ambientais. A gente tem sempre essa preocupação até de melhorar a qualidade de controle e rastreamento do produto brasileiro. Para os produtores, fazer parte do protocolo é um diferencial bastante positivo na hora de negociar os produtos. Na hora de comprar os produtos, eles perguntam se nós fazemos parte do protocolo verde dos grãos e daí quando a gente mostra que a gente faz parte, dá mais uma maior tranquilidade para que eles possam
fazer a operação comercial com a gente. Com a disputa do mercado entre o Brasil e os Estados Unidos para exportação de soja para a China, as empresas brasileiras já perceberam a importância do desenvolvimento da produção rural de forma responsável e sustentável e, por isso, não querem estar associadas a crimes ambientais. E assim a gente encerra o primeiro programa inédito de 2020. Foi um prazer ter você aqui comigo, viu? Muito obrigada pela companhia e que isso se repita ao longo de todo o ano. Para ficar por dentro do que acontece no MPF em todo o país, fique de olho nas nossas redes sociais e no nosso portal. Semana que vem tem mais IP para você. Um beijo. Tchau, tchau.